Olá pessoal, bom dia. Eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós iremos fazer a resolução das atividades. Vou passar para vocês brevemente uma correção das atividades que eu passei para vocês na aula anterior. Então, eu gostaria que vocês estivessem com o caderno de vocês em mãos, o texto em mãos, para a gente fazer essa correção. Número 1. Defina o que foi o período do Entre Guerras. Então, o período do Entre Guerras foi o período de 1919 a 1939, né? Um período de descrédito e de crise da sociedade liberal. Número 2. Quais as características da sociedade nesse período? Essa sociedade desacreditada, né? Havia sido forjada no século XIX com a afirmação do capitalismo como sistema econômico perfeito. 3. Qual o papel do imperialismo e colonialismo europeu nesse processo? Então, nós temos ali como papel, né, do imperialismo e colonialismo. Na segunda metade desse século, o mundo absorvia os progressos da segunda fase da Revolução Industrial, cujo auge se situa entre 1870 e 1914. O imperialismo e o colonialismo europeu deram aos principais países desses continentes, a hegemonia do mundo e, por isso, uma ótica de encarar o futuro de forma entusiástica e otimista. Número 4. O que ocorreu após a Primeira Guerra Mundial? Após a Primeira Guerra Mundial, polos de poder acabaram, como Alemanha, Inglaterra, França e Rússia. Na América, os Estados Unidos, com sua economia intacta, se tornaram os banqueiros do mundo. Na Ásia, após a Revolução Meiji, o Japão se industrializara, se tornou imperialista e aproveitou o conflito mundial para estender o seu poderio na região. Próxima questão. O que ocorreu com os Estados Unidos nesse período? A resposta já ali, se tornou então uma das potências mundiais, né? Porque sua economia intacta, se tornaram os banqueiros do mundo. A próxima questão, o que ocorreu na Ásia nesse período? A Ásia também se industrializou a partir da Revolução Meiji, né? O Japão passou a se industrializar e entrou então, passou a integrar então a sua condição de um país imperialista. A próxima questão, o que ocorreu com os valores liberais, liberdade individual, política, religiosa e econômica. Então, na descrença então dessa sociedade do pós-guerra, os valores liberais, liberdade individual, política, religiosa e econômica começaram a ser colocadas como suspeita por causa da impotência dos governos para fazer frente à crise econômica capitalista, que empobrecida cada vez mais exatamente o setor social que mais defendia os valores liberais da classe média, ou seja, os valores liberais eles passaram a ser ameaçados. A 8. O mundo assiste imediatamente, após a guerra, uma série de movimentos de esquerda e um fortalecimento dos sindicatos. Explica esse processo. Então, após a Segunda Guerra Mundial, nós temos ali uma série, então, de movimentos de esquerda, movimentos sociais ligados, então, ao movimento operário, que vai, então, começar, então, a destacar várias críticas, né, contra os governos, e eles vão fazer um papel, então, de opositor a esses governos totalitários. A questão número 9. Por que os países mais afetados pela política social-democrática foram a Alemanha e a Itália? Os países mais afetados pela política social-democrática foram a Alemanha, né, derrotada, e a Itália,
primeiro vitoriosa, insatisfeita com os resultados da guerra, onde a crise se manifestou de forma mais violenta. Nesses países, o liberalismo não conseguia se enraizar. Ambos possuíam problemas nacionais latentes, por isso a formação dos grupos de extrema-direita, compostos por ex-militares, profissionais liberais, estudantes desempregados e ex-combatentes, ou seja, devido aos problemas gerados do pós-guerra. Por isso que esses estados, então, tiveram a formação de governos totalitários. A última questão, na Itália, Mussolini, na Alemanha, Hitler formaram organizações paramilitares que utilizaram da violência para dissolver comícios e manifestações operárias e socialistas. Aponte as características desses dois partidos. Então, as características do Partido Nazista, nós temos ali, de início, esses grupos que eram mais ou menos marginalizados valiam de tentativas golpistas para tomar o poder, como o caso do Putsch de Munique, dado pelo Partido Nazista na Alemanha. E na questão da Itália, nós temos ali os detentores passaram a fazer reivindicações contra a esquerda e a possibilidade de pôr em prática uma política imperialista, nesse sentido, a abertura de novos mercados. Por essa atitude capitalista, entende-se por que tanto Mussolini como Hitler chegaram ao poder por vias gerais. Então, para a gente analisar então essa última questão, vamos caracterizar o fascismo e o nazismo, colocando as suas características principais. Então, para a gente caracterizar o nazismo, nós vemos ali como um movimento político, liderado por Adolf Hitler, que se desenvolveu na Alemanha na década de 20 e é caracterizado pelo racismo, pelo antissemitismo, pela eugenia, e o fascismo. E o fascismo, nós temos como característica esse movimento político, filosófico, estabelecido na Itália por Benito Mussolini, que faz prevalecer os conceitos, de nação, de raça, sobre os valores individuais, que é representado por um governo autoritário, centralizado na figura de um ditador. Ok? Então, essas são as correções, tá bom, pessoal? Na próxima aula eu vou passar para vocês, então, um novo conteúdo. Então, eu espero que vocês tenham corrigido essas atividades. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Um abraço, fiquem com Deus, até mais.